Bom dia! Bom dia, segundou! Muito bom dia! Segundinha. Bom dia, Rafaela! Tudo ótimo e com você? Bom dia, Lau! Bom dia, Dinda! Bom dia, Diego! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo certo por aí? Como é que foi o fim de semana? Conseguiram descansar um pouquinho? Que bom, Rafa! Vamos lá, gente linda! Bom dia, Ju! Bom dia, Tomin! Gente, olha só, a gente tá fazendo a leitura do livro Amar e Ser Livre do Prembaba. Bom dia, Dindo! Tava de aniversário. A gente tá na página 59. E pra quem tá novo aqui na nossa live de leitura, as outras partes do livro estão todas salvas lá no meu perfil, na aba Vídeos. Então, vocês podem acessar lá e assistir. Obrigada, Dindo, pra você também. Rafa, 6, 6:30, depende, nessa faixa. E quem também quiser, tem outros livros lá salvos pra assistir. A dica de ouro é, solta o telefone para não clicar na notificação e quando precisar ou quiser fazer algum comentário aqui, que é a ideia é que vocês fiquem livres para compartilhar aqui os insights, o que chamar a atenção de vocês, se tiver uma frase de impacto, quiser colocar ela aqui, fiquem à vontade, tá? E aí já de novo larga o telefone ali para vocês conseguirem se conectar com a leitura, tá? Então vamos lá. Paramos na página 59 e o título de hoje é Família. Os exemplos citados no capítulo anterior têm algo em comum. Todos tocam nas relações com nossos pais. Não é por acaso. Já vimos que os sentimentos negados e a culpa são venenos que sabotam qualquer possibilidade de felicidade. E não é possível falar de cura desses sentimentos sem falar de família, sem se libertar do passado. No momento presente não há sofrimento, só alegria. Se existe qualquer tipo de problema em nossa vida, isso significa que, na verdade, nossa mente está presa no passado. E somente o amor nos liberta do passado. Olha só. Se existe qualquer tipo de problema em nossa vida, isso significa que, na verdade, nossa mente está no passado. E somente o amor liberta do passado. Mas como amar quem não nos amou? Ou amou, mas não do jeito que queríamos? A libertação ocorre através do perdão e da gratidão. E isso somente é possível quando aceitamos e compreendemos. Quando nos movemos em direção àquilo que ainda não aceitamos em nossas relações familiares, em especial com nossa mãe e nosso pai. A reconversão da distorção da energia vital passa pela harmonização com o pai e com a mãe. A reconversão da distorção da energia vital passa pela harmonização com o pai e com a mãe. Dentro desse jogo, no qual escolhemos fazer parte nesse plano, eles são peças fundamentais. Eles são verdadeiros portais da estruturação da consciência humana. A entrada do espírito no corpo é um grande desafio, porque ele sente a limitação na matéria. A expressão do espírito é ilimitada, mas o corpo tem limites. Por isso, nos primeiros estágios da construção do ego, a entidade recém-encarnada no corpo deseja controlar o mundo. E como ela tenta fazer isso? Controlando a mãe. Pois para a criança, a mãe é o mundo. É a mãe que dá o leite. A criança tenta dominar o amor através do leite. Ela tenta dominar o mundo se esforçando para receber amor através do leite. E se esse amor não vem, ela chora, grita e sofre.
Então, aos poucos, ela vai percebendo que não consegue dominar o mundo, que não consegue dominar a mãe e desenvolve um sentimento de impotência. Esse sentimento acaba se transformando em inadequação, insegurança e sentimento de não pertencimento. Isso tudo faz parte da formação do ego e da personalidade do ser humano. Esse processo ocorre com todos nós. Com o passar do tempo, somos desafiados a ativar outros núcleos do ego e da personalidade. Então, começamos a conquistar segurança e a sentirmos que pertencemos. Isso ocorre se nossa mente não ficar completamente fixada na ausência da mãe. Porque se assim for, carregamos essa sensação de impotência, que é de onde nasce a inveja, o ciúme, a falta de autoconfiança. Em outras palavras, é de onde nasce a falta de mãe dentro de nós. A mãe, portanto, é o primeiro portal de estruturação da consciência. O segundo portal é o pai, pois ele é reconhecido mais tarde. O terceiro portal é Deus, que geralmente é uma projeção dos pais, uma representação mental. Esses são os 3 portais que estruturam a consciência, por meio dos quais podemos descobrir nossa verdadeira identidade, que é divina. O sagrado feminino, o sagrado masculino e a força neutra que equilibra os dois. Estamos falando do negativo, do positivo e do neutro, que são expressões da natureza. Isso é física. Quando esse triângulo é construído perfeitamente, ou seja, quando você se harmoniza com essas 3 forças, a purificação se completa e você pode se tornar um canal puro de expressão da consciência divina. Portanto, todo o trabalho de cura se inicia com uma investigação sobre como está a relação com a sua mãe, pois ela é o portal número 1. Ela foi o veículo que o trouxe para esse planeta. A relação com a mãe é um instrumento de aferição tão precioso quanto a sexualidade. Depois do portal da mãe, o portal do pai vem sendo acordado aos poucos, de acordo com o desenvolvimento do ego. Porém, se você sente ou deduz pelos sintomas na sua vida que o portal mais desarmonizado é o do pai, é possível iniciar esse trabalho de cura por ele, pois um portal conduz ao outro e vice-versa. Mas independentemente de qual portal você esteja precisando trabalhar, o remédio é o mesmo: perdão e gratidão. Constelação sistêmica familiar. Resumidamente, para quem nunca teve acesso, não tem ideia do que é constelação, é trabalhado essa ideia, a premissa da nossa família, do nosso sistema familiar. Reharmonizar papai e mamãe e todo o sistema familiar ascendente e descendente. Não tem nada a ver com astros, estrelas e magia, tá? É 100% isso aqui. Por isso, é preciso compreender exaustivamente a sua relação com essas figuras que fizeram parte da sua formação e liberar os sentimentos negados que sustentam a identificação com a criança que acredita não ter sido amada na infância. O processo de cura. Comece observando se o amor está fluindo fartamente na direção dessa manifestação do sagrado feminino que é a sua mãe. Você pode também aproveitar para ver se o amor está fluindo na direção das mulheres que estão à sua volta e que representam desdobramentos desse feminino. Se você é uma mulher, observe se pode amar a si mesma. Veja se pode expressar as qualidades do feminino ou se está se condenando e destruindo o feminino fora de você. O processo de cura ocorre a partir do filho para a mãe, mas é claro que muitas filhas também são mães. Quando elas podem fazer esse resgate da mãe dentro delas, acabam ajudando seus filhos, reparando seus erros e pedindo perdão. Cada lágrima não derramada e cada protesto não anunciado é uma barreira. Há que se ter disposição de liberar esses conteúdos reprimidos no seu sistema, até que você possa crescer em compreensão e saber por que nasceu através dessa mãe e desse pai. Até que possa compreender o histórico da sua alma e obter clareza sobre o que o seu karma e, consequentemente, sobre o seu dharma. Muitos já conhecem esses conceitos de karma e dharma, mas vale explicar.
Eles são utilizados por diversas tradições do Oriente e se referem a leis espirituais. Karma, literalmente significa ação que se refere à lei da ação e reação, ou seja, para toda ação existe uma reação. Isso é o karma. Dharma se refere à conduta que respeita e segue a lei natural das coisas, que está em harmonia com o cosmos. Quando nos alinhamos com o Dharma, estamos nos alinhando com o nosso propósito na Terra. Ou seja, muitas pessoas trazem o Dharma como uma forma de expressão do propósito de vida. O que eu estou entregando aqui nesse plano? O que é a minha contribuição? Qual é o meu propósito? E aí acontecem, às vezes, alguns equívocos e enganos. Muitas pessoas entendem que você só encontra sentido, encontra o teu Dharma, né, o teu propósito de vida dentro do trabalho profissional. Para algumas pessoas, sim, fato, acontece dessa maneira. Encontra o seu propósito de vida dentro do teu trabalho, da forma que você contribui profissionalmente com o mundo. Outras pessoas não. Elas podem estar num trabalho que elas são muito boas, fazem com amor, gostam do que fazem, mas o propósito de vida delas talvez está em outro lugar, em outro ambiente, de outra maneira. Talvez essa pessoa consiga auxiliar o mundo através do que o trabalho traz para ela e com isso ela pode auxiliar. Nem sempre necessariamente propósito é o trabalho profissional, né? Como eu disse, para algumas pessoas, sim, né? Falo por mim. Eu encontrei no meu trabalho um propósito de vida. E quando eu encontrei o meu propósito de vida, eu vi que ele estava totalmente atrelado com o meu profissional também. Mas eu conheço pessoas, atendo pessoas que não. Que o propósito de vida delas é feito de outras maneiras. Ela entrega para o mundo, ela serve ao mundo através de outras áreas. E às vezes é como mãe, como um pai, como um esposo, como um amigo, como um servo da igreja. Cada pessoa pode estar entregando o seu propósito de uma maneira diferente, tá? Nós nascemos em determinada família para purificar nosso karma, ou seja, vamos rever. Karma, toda ação gera uma reação. Esse é a teoria, esse é o significado literal de karma. O meu karma é esse. Sim, porque você teve uma ação, esse resultado, essa reação é o karma. Então, nós nascemos em determinada família para purificar o nosso karma, ou seja, purificar ações que nós tivemos em outras experiências de vida. E essa purificação é o que possibilita que nos alinhemos com o nosso Dharma, que é o nosso propósito da alma. Quando essa clareza chega, perdoamos e agradecemos. Deixa eu até marcar aqui, eu gosto de ter as marcações no livro para utilizar. Nos alinhamos, perdoamos e agradecemos. Mas para isso precisamos ter essa coragem de olhar nos olhos dos pais e nos permitir sentir. Enquanto estamos inconscientes identificados com a criança ferida, ou seja, a criança que não se sentiu amada, os pais são uma ameaça para nós. Com isso, desperdiçamos a vida reeditando as feridas infantis, o que significa que continuamos repetindo a miséria da infância em nossos relacionamentos. Inconscientemente, alimentamos uma esperança mágica de que as coisas sejam diferentes dessa vez. Mas sem consciência, esse processo só leva a novas retumbantes frustrações e chegamos a achar que não merecemos ser felizes, que a vida é mesmo um grande inferno e nesse estágio ela realmente é. Essa é a grande ilusão, enxergar esse mundo como um inferno. Mas eu afirmo que é possível viver o céu aqui na Terra, nesse corpo. Isso é uma questão de consciência. Se pudermos expandir a consciência a ponto de não nos identificarmos com o que é transitório, experimentamos o céu na Terra, mesmo que a situação ao nosso redor seja infernal. Para chegar a esse ponto, precisamos estar com o sistema purificado, o que significa estarmos livres dos pactos de vingança que sustentamos, primeiramente com a mãe,
depois contra o pai e então contra os irmãos, tios, avós e todos aqueles que acreditamos que nos impediram de sermos os nós mesmos, aqueles a quem acusamos de terem bloqueado o fluxo da nossa energia vital. Aqui. Nossa, isso aqui é totalmente conteúdo e teoria das constelações sistêmicas. Não é possível abrir o terceiro portal, que é Deus, sem que os dois primeiros estejam harmonizados. Esse é o caminho. Quando pudermos renunciar aos pactos de vingança e ao jogo de acusação, quando pudermos ter empatia e nos colocar no lugar dos que nos feriram, para compreender essa motivação, estaremos prontos para renascer no espírito e ver que a mãe está na lua, no rio, nas flores, nas pedras, em toda a natureza e dentro de nós. Mas devemos prestar atenção para não cairmos nas armadilhas da culpa. Não se cobre por não ter essa gratidão. Não se condene por sentir raiva. Mais vale uma raiva verdadeira do que um sorriso falso. Nunca se esqueça disso. Somente a verdade liberta, a verdade em todas as suas manifestações. E eu sempre falo que se tu tá buscando curar algo, se tu tá buscando perdoar alguém, tá buscando melhorar algo na tua vida, é melhor que tu sinta raiva do que indiferença, né? Porque a raiva e o amor, o ódio e o amor, eles não são opostos. Eles compactuam numa mesma região do sentir. Ou seja, são muito próximos. O amor e o ódio, eles estão muito perto. A indiferença, sim, é mais delicado, porque quando existe indiferença, já não se faz questão, né? Já não incomoda a ponto de querer curar e já não existe amor ali. Então, a indiferença, aquilo, eu tanto faz, é muito pior do que a raiva e o ódio, quando tu tá buscando melhorar algo na tua vida. Assim, vamos aprendendo a sustentar a consciência no momento presente e fazendo com que a mente se torne equânime. Somente assim poderemos resgatar a nossa linguagem esquecida, a linguagem do êxtase. Prática para abrir o portal da mãe. Esse exercício é um convite para examinarmos como está de verdade a nossa relação com a mãe. Será necessária muita honestidade, pois é um convite para retirar as máscaras e abrir espaço para sentimentos verdadeiros, todos, tantos positivos quanto negativos. Simples e poderosa, essa prática costuma gerar resistência, porque leva a espaços internos carregados de memórias antigas. Mas é um trabalho necessário, porque a felicidade plena só ocorre se você já estiver purificando suas dores. 1. Reserve um tempo para você. Um trabalho como esse pode ser muito profundo e intenso, por isso peço que você se recolha durante o processo. Programe-se para evitar distrações e conversas desnecessárias pelas próximas 24 horas, para não desperdiçar a energia que pode ser usada em sua cura. 2. Contate sua mãe dentro de você. De olhos fechados, respire suave e profundamente, deixe a imagem da sua mãe vir à sua mente. Se não vier nenhuma imagem, sintonize-se com a energia dela e identifique o que sente. 3. Cheque seus sentimentos com relação a ela. Seu coração está aberto para ela? Você sente que pode fazer uma reverência em agradecimento por ela tê-la trazido para o planeta? Verifique se a sua reverência e sua gratidão vibram no seu corpo e se está no plano se está no plano da máscara. O que é a reverência? Se você consegue baixar a tua cabeça, se encurvar diante dela, tá? Já fiz várias vezes esse exercício em dinâmica de constelação e a pessoa não consegue, tá? O pescoço não vai, fica duro, não baixa. Então é porque você não tá conseguindo se curvar, se colocar como pequeno, se reverenciar a sua própria mãe, tá? Veja se é apenas uma expressão da máscara do bom menino. Pergunte-se com sinceridade: tenho vergonha dessa mulher? Gostaria que ela fosse diferente? Guardo mágoas em relação a ela? Tenho raiva dela? Como ela me tratou quando eu era criança? Ela esteve presente sempre? Ela me acolheu, protegeu, deu carinho e amor? 4. Tome cuidado com a máscara.
Não sentir nada pode ser sinal de amortecimento, uma proteção para não entrarmos em contato com os verdadeiros sentimentos. Permita-se ir mais fundo, além do mármore. Essa manifestação passiva da raiva que nos dá a sensação de que está tudo normal. A normose. Quando estamos anestesiados. É preciso ter disposição e coragem para encarar a própria história, mesmo as partes desagradáveis, até que possamos aceitá-la com tranquilidade. Só aceitamos quando podemos encarar e compreender. E para compreender, talvez precisaremos liberar sentimentos trancados. 5. Evoque a sua mãe. Repita o mantra mãe, como se estivesse chamando pela sua mãe, da mesma forma que chamava por ela quando era criança. Se você não lembra como a chamava, simplesmente chame mãe. Mãezinha. Repita o mantra o quanto puder, durante as 24 horas. 6. Apure os sentimentos para as respostas e registre-as. Se emergirem conteúdos internos, sugiro que escreva uma carta simbólica para sua mãe. Nela, você poderá expressar tudo o que nunca teve coragem de falar, colocando para fora aquilo que está realmente engasgado. A carta não deverá ser enviada. Você deverá queimá-la mais tarde. É importante escrever. Um dos truques da mente é pensar. Eu já posso ver e entender. Mas ao expressar tudo por escrito, você ventila uma parte do seu ser. E por fim, aceite o que vier. Pode acontecer de você focar no portal da mãe e acabar abrindo o portal do pai, o portal do masculino. Se assim for, no exercício que propus, troque o mantra para pai e siga os mesmos passos. Um processo gradual. Tenho feito esse trabalho de cura das relações familiares por anos, principalmente durante as temporadas na Índia, quando realizamos encontros diários e temos a oportunidade de estar em um círculo mágico, protegidos pela elevada atmosfera espiritual na morada dos sábios, aos pés dos Himalaias. Depois do trabalho, muitas pessoas relatam terem acessado núcleos de dor profundamente escondidos. Alguns sentem a necessidade de manter a prática do mantra mãe ou pai por mais dias, pois constatam o poder dessa prática. Alguns relatam ter aberto verdadeiros portais espirituais. Muitos vão para os 7º céus, outros para os infernos quintos, mas todos acabam sempre recebendo alguma compreensão e são tocados pela gratidão. Porém, trata-se de um processo gradual, com muitas idas e vindas. O trabalho de purificação e transformação requer tempo, determinação, muita paciência, humildade e compaixão, até encontrarmos o caminho. É fundamental estarmos constantemente renovando nossos votos, sabendo que de vez em quando vamos cair. Se mantivermos a prática, cada subida será mais alta, cada queda será menos profunda, até que possamos levantar e seguir em frente sem cairmos no mesmo buraco novamente. O processo de crescimento e amadurecimento da criança ferida não ocorre de uma hora para outra. Ele se dá de forma orgânica e natural. Aqueles que realizam essa prática esperando que a cura seja instantânea acabam caindo na armadilha do eu idealizado, esse tirano cruel que te habita e sempre exige a perfeição. Ele exige que você não tenha mais mágoas, ressentimentos ou qualquer tipo de dor no seu sistema. Muitas vezes, sentimos que conseguimos dar um passo e chegamos a sentir a alegria dessa conquista, mas quando menos esperamos, nos vemos novamente envoltos por uma nuvem escura e temos a sensação de que a guiança espiritual não está mais presente. Ficamos tensos e nos sentimos novamente sozinhos, separados, isolados, porque não podemos perceber a presença espiritual. Sempre que isso ocorre, nossa consciência rebaixa e acabamos repetindo os mesmos padrões e hábitos dos quais aparentemente havíamos nos libertado. Isso gera a sensação de que não melhoramos em nada. Isso não é verdade. Fique atento por essa armadilha. Tendemos a prestar mais atenção nos defeitos e olhar primeiramente para aquilo que está faltando, não para o que já conquistamos. É preciso dar um passo de cada vez e comemorar cada conquista. Só assim
poderemos ter disposição para dar o próximo passo. A cura não ocorre de uma vez, não é um relâmpago, mas uma estação inteira, com chuvas e estiagens. Se de um lado é importante reconhecer nosso progresso, de outro lado, devemos estar atentos para não imaginarmos que uma etapa equivale ao caminho todo. Essa é outra armadilha do ego. Devemos estar conscientes de que a purificação se completa apenas quando conseguimos amar e nos doar desinteressadamente, quando podemos perdoar, agradecer e enxergar Deus em todos, principalmente nas pessoas que compõem a nossa constelação familiar. Quando nossa compreensão é iluminada e aceitamos o jogo. Nesse momento, estamos prontos para cortar o cordão umbilical. Perfeito, né, gente? Ô, amor, me traz os bilhetinhos. Vamos fechar o dia aqui com uma mensagem de reflexão para não iniciar um novo título agora. A gente vai dar continuidade, obrigada, amanhã em O Verdadeiro Significado da Maternidade, né? Então, amanhã a gente continua na página 68. Vamos lá tirar uma mensagenzinha para começar a nossa semana e nossa segunda-feira com tudo. Tchan, tchan. Vamos lá. Manter um relacionamento é como ter um pássaro. Se segurar forte, ele sufoca e morre. Se deixar livre, ele voa e vai embora. Mas se você segurar com cuidado, ele se apega e fica para sempre. Mensagem do relacionamento. Ontem postei sobre isso, inclusive. Gente, um ótimo dia para vocês. Uma extraordinária semana. Que a gente comece essa semana já acreditando que ela vai ser incrível. Verbalizem, minha semana será incrível. Falem, usem a boca, fala, minha semana será incrível. Farei essa semana ser incrível. Quero saber quem aí tá falando. Eu farei essa semana ser incrível. Fala em voz alta, não tenha vergonha, pronuncia. Eu farei essa semana ser incrível. Beleza, galera? Então, ótimo dia pra vocês e a gente se encontra amanhã aqui, 7h30, pra gente continuar essa nossa viagem que tá sendo fantástica. Já aproveita, solta o egoísmo e vai lá convidar mais pessoas pra vir aqui participar com a gente, encaminhar os conteúdos também. Assim a gente pode estender a mão e ajudar quem tá ao nosso redor. Um beijo e até amanhã!